Ontem a gente falava aqui das indefinições do Cruzeiro, então o Cruzeiro definiu. E daqui a pouco o Calazans vai jogar a última rodada fora do estado de Minas. Te incomoda esse negócio de ainda não ter uma casa definida, ô Simões? O Everton, incomoda pensando no Campeonato Brasileiro, tá? E por um outro aspecto, o torcedor do Cruzeiro de Belo Horizonte, e o Edu Panzi que levantou essa tese, e ele tem razão, o torcedor do Cruzeiro, do Atlético, de Belo Horizonte, da região metropolitana, é diferente do torcedor de qualquer outra região. A gente sabe que tem uma grande colônia mineira no Espírito Santo, assim como tem no Centro-Oeste, né, Goiás, Brasília. Sim, ok, eu acho, mas é um jogo decisivo em que o Cruzeiro pode depender de saldo de gols. O ideal era que fosse disputado aqui em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Mas aí tem dois problemas, né? O primeiro, Nova Lima ou Vila Joga. Sete Lagoas não pode, porque seria inversão de mando de campo, porque o adversário é o Democrata e o regulamento não permite. Ô Calazans, me conta mais dessa quarta-feira de notícias do Cruzeiro. A definição saiu, onde o Cruzeiro joga, e também aproveita para atualizar as informações, porque o melão vai rolar em Poços de Caldas, na belíssima Poços de Caldas. Boa noite, tá ligado, Calazans? Tô ligado, deixa comigo, boa noite pra você, Everton Guimarães, pro Alexandre Simões, pro torcedor do cabuloso Rei de Copas, a Itatiaia falando ao vivo aqui do estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, o tradicional Ronaldão. Agora, 6 horas e 11 minutos, a turma que tá acompanhando a gente pela live no YouTube, tá dando um confere aqui no gramado do Ronaldão, e o gramado não está tão ruim, pelo menos visualmente, HG, aquele gramado não é aquela grama fininha, né, do Mineirão, do Independência, é aquele gramado mais grosso, gramado de jardim, que no ano passado foi criticado pelo Ronaldo Fenômeno. Ele não gostou do gramado do Ronaldão, mas visualmente o gramado está legal. Poços de Caldas, que traz boas recordações para o Cruzeiro. Ano passado, na fase de classificação, o Cruzeiro bateu a Caldense por 2-1. Um sufoco, é verdade, foi de virada. O gol do Edu já no finalzinho. Mas aqui, no ano de 1993, o Ronaldo Fenômeno, com 16 anos de idade, fez a sua estreia jogando aqui neste mesmo estádio Ronaldão. Falando em estádio, você trouxe em manchete HG informação que a Itatiaia já trazia desde segunda-feira no Rádio Esportes. A gente dizia que o Cruzeiro, na última rodada, sábado 4 de março, não poderia jogar no Independência. Todas as partidas no mesmo horário. O América vai jogar em casa, tem a prioridade na última rodada. A partir daí, já em litígio com o Mineirão, o Cruzeiro estudando uma outra praça para levar o seu duelo contra o Democrata Jacaré. Na segunda-feira a gente falou Cariacica, Espírito Santo, estádio Kleber Andrade. Era uma opção. Outra opção, São Paulo, no estado. Eu falei ou capital ou interior. A gente apurou mais a fundo. Uma segunda opção seria o estádio do Canindé. Foi palco, inclusive, da decisão da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, Palmeiras contra América. E ainda correndo por fora, o Ipatingão, no Vale do Aço, e o Melão em Varginha. Mas o martelo será batido. Eu tinha dito que o Cruzeiro queria dar a resposta até quarta-feira. Falta apenas a assinatura de contrato, mas o jogo será sim HG em Cariacica, que fica na Grande Vitória. Cruzeiro que tem muitos torcedores no estado do Espírito Santo. Muito bem, 6 horas. Jogo então acontecendo, Simões, em Cariacica. O Cruzeiro precisa logo definir, e eu estava dizendo hoje mais cedo, Simões, que de vez em quando você briga com a esposa, tem uma leve discussão, fazer as pazes é muito bom, né? Então, o Cruzeiro procura lá o Mineirão, aí o Mineirão abre os braços, aí acontece uma reunião, o reencontro, a reaproximação. Eu sei que é difícil, porque tem dinheiro envolvido, tem interesses envolvidos, tudo tem política envolvida, mas é preciso. Não dá para assistir a um Cruzeiro nômade na temporada, Simões. Isso incomoda muito. Olha, o Everton, e eu acho que o ponto principal disso tudo, sabe, é a transparência. E eu acho que o Cruzeiro... Está faltando? Não é que está faltando transparência no processo. Eu acho que está faltando transparência do seguinte, de o Cruzeiro posicionar o seu torcedor de quais são as suas pretensões para poder jogar no Mineirão. Então é o Cruzeiro chegar e falar, olha, a gente não acha justo
que o Mineirão lucre com o estacionamento todo. A gente não acha justo que o Mineirão lucre com o camarote todo. A gente não acha justo que o Mineirão lucre com a venda de cerveja toda. A gente quer um percentual. E aí nós queremos 30, 40, 50. Que o Cruzeiro chega e apresente o seu plano de negócios para que ele possa jogar no Mineirão. Pelo menos o que ele acha justo. Porque o ele achar justo não quer dizer que vai acontecer. Depende da Minas Arena ou do Mineirão, né? E até do governo do estado. Mas que de toda forma que o Cruzeiro mostre ao seu torcedor qual é o seu projeto Mineirão. O meu projeto é esse. Eu quero jogar no Mineirão pagando as despesas do jogo, mas eu quero participar do bar, eu quero participar do estacionamento, eu quero participar do camarote e eu quero o percentual X. Não precisa falar de valores, só de percentual. E quando eu tiver um jogo marcado, mas um show desmarcar esse jogo, eu quero a porcentagem X no valor que receber, entendeu? Ou todo evento que tiver no gramado, eu quero o percentual X. O Cruzeiro tem todo o direito de requisitar vantagens para jogar no Mineirão. Aceitar ou não é outra história, né? Se vão aceitar ou não é outra história. Mas eu só acho que esse é um problema tão grande para o torcedor do Cruzeiro e que fica inseguro em relação ao plano de sócio, que fica inseguro em relação ao Campeonato Brasileiro. E aí, o América joga a Série A. O que o Cruzeiro vai fazer? Se tiver jogo no mesmo dia do América no Independência, não vai poder usar. Vai jogar onde? Vai ficar jogando, é Sete Lagoas, é Ipatinga, é Brasília, é Espírito Santo. Então, até para o plano de sócio do Cruzeiro e com o Ronaldo, ele teve um crescimento absurdo, isso é importante. Então, que o Cruzeiro apresente, olha, este é o meu projeto Mineirão. Aí, a imprensa vai ouvir o Mineirão, vocês aceitam? Não. Então pronto, aí o torcedor vai ter... Vocês aceitam? Não. Então sim. O que vocês apresentariam de contraproposta? Sabe, porque eu acho que o Mineirão é um bem público. O Mineirão não é da Minas Arena, não é... Ele é do governo, mas ele é público. Então, é um processo em que precisa haver transparência de todos os lados e que o torcedor do Cruzeiro, ele tem uma relação com o Mineirão que nenhum outro tem. O Mineirão é muito importante na história do Cruzeiro. Tá? Não é aquela história, aquilo é balela, de que o Mineirão fez o Cruzeiro e Atlético ser o grande clássico, antes era Atlético e América. Isso é mentira. Já era o Cruzeiro e Atlético. Isso desde os anos 40, já era o grande clássico de Belo Horizonte, as duas torcidas maiores, isso é uma série de fatores históricos. Mas, de toda forma, não há como negar que o Mineirão significa uma mudança grande na história do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro precisa chegar e colocar para o torcedor claramente qual é a sua pretensão em relação ao Mineirão e não cabe a gente dizer se é justo ou injusto, nós não pagamos conta. Mas o torcedor do Cruzeiro saber, olha, o Cruzeiro está querendo participar do bar. Eu acho que tem muito pouca discussão, Simões, sobre a perda que o Cruzeiro pode ter sendo um time nômade. É um problema para o Cruzeiro. Porque por mais que haja um investimento, a montagem de um bom time, que esse time seja muito ajustado pelo técnico, ficar jogando aqui e acolá, porque não tem um local definido, é um problema. E o Cruzeiro jogando no Mineirão, nós já sabemos o que o Ronaldo pensa, já sabemos o que o Mineirão pensa, o Estado não pode fazer muita coisa, há um contrato, e para que esse contrato seja quebrado, problemas irão acontecer. Se o Estado, já falamos isso aqui 200 vezes, se o Estado quiser abandonar a parceria com o Mineirão, abre uma licitação, o Cruzeiro ganhou, segue. Se quiserem tirar o Mineirão, a Minas Arena vai lá, paga a multa e tira a Minas Arena, e assim a coisa acontece. Eu não acho que por um lado ou por outro, acho que a coisa irá acontecer. Agora, as partes cederem, é preciso que esse ajuste seja feito e que o Cruzeiro também entenda que há um contrato que foi celebrado diante dos meios legais. Se o contrato é bom ou ruim, é direito nosso de achar o contrato bom ou ruim, não tem problema nenhum, mas ele foi celebrado dentro, inclusive, do que é legal e na mão grande, no tapa, na queda de braço, eu acho que ninguém ganha com isso. Agora, quem vai perder com isso, a gente sabe. O Cruzeiro pode perder muito não tendo definitivamente um lugar para jogar. E imagina só o Cruzeiro voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro e não tendo a oportunidade de receber Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, próprio Atlético, Internacional, num Mineirão completamente lotado. Ô Everton, deixa eu te falar, eu tô na 9ª rodada só do Campeonato Brasileiro
e já aconteceram 3 coincidências de América e Cruzeiro jogarem em Belo Horizonte na mesma rodada. Aí, tá vendo só? Olha, a nona então prestem rodada, atenção. Agora, olha a nona rodada, o que é que nós temos? Na nona rodada, que tem como data base o domingo 4 de junho, nós temos América e Corinthians, Cruzeiro e Atlético. Meu Deus do céu. A polícia vai deixar, se a TV marcar os 2 jogos por um domingo, o Cruzeiro e Atlético, 16 horas, um América e Corinthians, 18h30 ou 19, a polícia vai deixar... Não tem condição dos 2 jogos serem no Independência? Não, e como o Cruzeiro nona rodada, tem Cruzeiro e Atlético, América e Corinthians. Então aí nós já temos Aí fica na mão da TV. Porque a TV pode marcar pro dia que ela quiser e por horário que ela quiser. Mas esse jogo é não assim? vai ser no Mineirão, então? Nem se antecipar. Se colocar esse jogo, por exemplo, no dia... Não sei, não sei. Que dia é? É dia 4 de junho, nona rodada. Num domingo, não é isso? É num domingo, Então, a data base. Vamos imaginar, se jogar esse jogo pro dia 3, pro sábado, mesmo assim o Cruzeiro já disse que não joga no Mineirão, então esse clássico não aconteceria no Mineirão. O mando do Atlético, sim, no retorno. Mas o que eu tô dizendo, aqui na nona rodada, já é terceira rodada em que a gente teve Cruzeiro e América jogando em Belo Horizonte no mesmo dia. Na Aí o mesma Cruzeiro rodada. pediria o adiamento, aliás, a alteração na data? Aí vem essa questão de TV, mas o que eu tô dizendo é isso, né? A utilização do Independência é prioridade do América. É prioridade do América. Então, é uma situação que o Cruzeiro precisa estudar. Repito, é o Cruzeiro quem paga as contas. Então, ele tem as razões dele e pode se achar no direito. E a gente não tem que questionar isso, né? Quem paga as contas é que sabe o tanto que o calo aperta, a gente não tem nem noção. Mas, de toda forma, eu só acho que o Cruzeiro deveria apresentar o seu projeto Mineirão, até em respeito ao torcedor. Nós queremos isso. E aí, o torcedor, que é o principal interessado, vai julgar se existe razão ou não. Então, o cara pode até... Pô, é verdade, o clube não tem participação em camarote, merecia ter, porque é ele que leva o torcedor. Não, e tem uma outra questão também, que o Cruzeiro pode apresentar, uma planilha de eventos também feitos pelo Cruzeiro, onde o próprio Mineirão poderia lucrar no negócio. Sim. Que tem que se acertar, Simões. Eu acho que o problema está sendo muito pouco discutido e ele é muito grave. O Cruzeiro não ter definido isso é muito grave. O Ronaldo precisa entender também que é necessário, por vezes, você ceder. Tirar o Cruzeiro do Mineirão numa temporada de volta à elite do futebol brasileiro é um problema muito maior do que se imagina, porque o Cruzeiro, além da questão da perda mesmo, de jogar longe da torcida, vai perder dinheiro, muito dinheiro, porque uma renda média do Mineirão é o dobro da maior renda que ele pode ter jogando no Independência, por exemplo. Então é um problema muito grave, isso precisa ser rediscutido. O Cruzeiro não pode abrir mão de jogar no Mineirão. Agora, que eles se sentem lá e eles que discutam e busquem o melhor caminho. E o melhor caminho não tem outro, é o Cruzeiro jogar no Mineirão.